Você sabia que a Revolução Islâmica do Irã mudou o rumo da história no Oriente Médio e consolidou o poder de um dos líderes religiosos mais influentes do século XX? Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Ruhollah Khomeini, um homem que desafiou o Shah, liderou uma revolução e transformou o Irã em uma teocracia que impacta o mundo até hoje. Prepare-se para entender não só a vida de Khomeini, mas o complexo contexto político e religioso que moldou o destino de uma nação. Ruhollah Khomeini nasceu em 24 de setembro de 1902. Ele era descendente de uma linhagem de mulás, líderes religiosos xiitas. Vale destacar que o islamismo é dividido em dois ramos principais, sunitas e xiitas. Embora a maioria dos muçulmanos seja sunita, os xiitas formam uma minoria significativa, sendo o grupo dominante no Irã. Ainda jovem, Khomeini perdeu o pai, uma figura religiosa influente, assassinada por motivos políticos. Criado por sua mãe e irmãos, ele foi direcionado desde cedo para as escolas religiosas. Nos anos 20, Khomeini estudou em Qom, o principal centro religioso e intelectual do xiismo. Para continuarmos a história de Khomeini, é importante que você entenda o contexto do Irã naquela época. No final do século XVIII, a região que hoje conhecemos como o Irã se chamava Pérsia e era governada pela dinastia Qajar. Durante mais de um século, os Qajares sofreram uma série de derrotas, perdendo territórios para duas potências, a Rússia czarista e o Império Britânico. Os enfraquecidos monarcas Qajares acabaram se submetendo a essas potências estrangeiras, comprometendo a soberania do país. Em 1906, a Revolução Constitucionalista forçou o Shah a aceitar a criação de um parlamento e de uma constituição, limitando o seu poder. No entanto, em 1907, a Rússia e a Inglaterra invadiram a Pérsia e dividiram o controle do país. O norte ficou sob domínio russo, enquanto o sul foi entregue aos ingleses. Após a Primeira Guerra Mundial, essas potências foram retiradas, mas deixando uma instabilidade política. Em 1921, um golpe militar liderado por Reza Khan colocou fim ao caos. Em 1925, ele depôs o último Shah da dinastia Qajar e se proclamou Shah com o título de Reza Pahlavi. Inspirado por Atatürk, o modernizador da Turquia, Reza Pahlavi implementou reformas drásticas, buscando afastar o poder religioso do Estado. Ele modernizou a justiça, a educação e promoveu mudanças que transformariam o Irã. Em 1935, o país foi oficialmente renomeado para Irã. Foi uma tentativa de Reza Pahlavi de reafirmar as origens arianas da nação. Foi também nessa época que os vastos campos de petróleo iranianos despertaram a atração e interesse dos investidores estrangeiros, especialmente dos britânicos. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Reza Pahlavi tentou manter a neutralidade, mas, em 1941, pressionado pela União Soviética e pela Inglaterra, e suspeito de simpatizar com o nazismo, foi forçado a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, que assumiu o trono aos 22 anos. Durante os anos 20, Khomeini começou a ganhar influência em Qom, e no início dos anos 30, já era uma das principais autoridades religiosas, conquistando o título de Ayatollah. Sempre crítico ao regime do Shah, Khomeini liderou em 1963 massivos protestos contra a Revolução Branca, uma série de reformas que, entre outras medidas, ampliaram os direitos das mulheres. Após ser preso e condenado à morte, Khomeini foi exilado em 1964, vivendo primeiro no Iraque e posteriormente em Paris. Nos anos 70, as críticas ao regime do Shah aumentaram, impulsionadas tanto pela oposição comunista quanto pela religiosa, devido às violações de direitos humanos. Sob pressão interna e internacional, especialmente após o diagnóstico de câncer,
O Shah deixou o Irã em janeiro de 1979. No dia 1º de fevereiro do mesmo ano, Khomeini retornou triunfante ao país, proclamando a formação de um novo governo. No entanto, o que se seguiu foi uma era de repressão e vingança. A Revolução Islâmica, que inicialmente prometia restaurar os direitos humanos, rapidamente revelou sua verdadeira face. Milhares de pessoas associadas ao antigo regime foram sumariamente executadas. E o Irã mergulhou em uma teocracia, com leis baseadas na Sharia e a eliminação de qualquer oposição. A Sharia é o conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé. Ela abrange aspectos religiosos, morais e legais, regulando desde práticas diárias até questões civis e criminais. No entanto, a sua interpretação varia entre países e escolas de pensamento islâmico. Khomeini consolidou seu poder e, a partir de 1979, o Irã passou a financiar grupos terroristas, contribuindo para a instabilidade global. O Ayatollah Ruhollah Khomeini morreu em 3 de junho de 1989, em Teherã, Irã, devido a complicações de saúde. Ele vinha sofrendo de diversos problemas, principalmente ligados ao coração e ao sistema digestivo. Khomeini passou por uma cirurgia intestinal no final de maio daquele ano, mas a operação não foi bem sucedida. Após a cirurgia, seu estado de saúde piorou rapidamente, resultando em sua morte poucos dias depois. A morte de Khomeini marcou o fim de uma era na política iraniana, já que ele foi o líder supremo e figura central na Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia e estabeleceu a República Islâmica do Irã. Embora algumas pessoas glorifiquem a Revolução Iraniana, ela representou, na verdade, um dos maiores retrocessos políticos e sociais do século XX.